Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho compartilhar com vocês um conteúdo que eu queria gravar já há um bom tempo. Felizmente eu fui impossibilitado devido ao meu braço, mas eu consegui desenvolver uma outra estratégia e eu trarei esse conteúdo hoje. Estou falando sobre um vídeo mostrando os meus livros sobre história do Brasil. Eu sei que há um interesse da parte de muitos dos inscritos do canal em que eu faça um bookshelf tour, né? Um tour pela minha estante. No entanto, isso demandaria a ajuda de uma outra pessoa, bastante tempo, e eu particularmente estou, ao invés disso, como não consigo gravar agora o Bookshelf Tour, eu estou mostrando os meus livros aos poucos de uma forma bem mais detalhada, o que eu acho bem interessante também. Então, como eu não consigo aqui mostrar os conteúdos, os livros foram gravados unitariamente e enquanto eu falo deles, vai ter um trecho mostrando como é a diagramação, como é o interior deles, alguns detalhes também, certo? Um outro ponto muito importante é que eu tenho uma quantidade considerável de livros de história do Brasil. Eu não contei quantos são, mas eu tenho uma quantidade boa, portanto eu vou dividir esse vídeo em provavelmente 4 vídeos diferentes, sendo que hoje eu falarei sobre livros de história do Brasil escritos por historiadores. E aí vem um questionamento: poxa, Gustavo, por que você não começou com livros de história do Brasil escrito por historiadores, por pessoas da área, do tema? E aí a resposta é a seguinte: eu optei por trazer livros de história do Brasil escritos por historiadores porque esse vídeo é um vídeo de introdução aos vídeos de história do Brasil e os livros escritos por historiadores, na minha percepção, também são livros introdutórios. Ou seja, se você é uma pessoa que já tem um conhecimento muito aprofundado de história e você quer se informar sobre aspectos mais específicos da história, é claro que você vai ter que pesquisar livros mais técnicos. Se você quer desenvolver um TCC, um trabalho acadêmico, é claro que você vai precisar buscar uma fonte talvez um pouco mais confiável academicamente falando. No entanto, se você quer ser introduzido, você quer aprender sobre história, quer um conhecimento mais geral, algo mais panorâmico, eu acho que os livros de historiadores são ótimos. E principalmente se você quer uma leitura mais leve, mais tranquila, com uma linguagem acessível. Isto porque os jornalistas, eles escrevem para o público geral via de regra, né? Eles se formam justamente para passar a informação por uma pessoa erudita e também para uma pessoa leiga com as mesmas palavras. Então ele precisa fazer esse trabalho, ele precisa conseguir trazer o conhecimento da forma mais simples possível. Portanto, historiadores, na minha percepção e pela minha experiência, inclusive dos livros que eu trarei hoje, eu li a imensa maioria e eles conseguem alcançar esse objetivo e eles conseguem tornar a leitura prazerosa e eficiente. Os livros que eu vou citar aqui são livros bons, certo? Então vamos lá. Começando por 1499, o Brasil antes de Cabral, do Reinaldo José Lopes. Livro que já tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar passando aí para vocês o interior da obra. Mas esse livro foi o primeiro livro que eu resenhei aqui, o primeiro vídeo que eu gravei para o YouTube. E é um livro que eu gostei demais. E ele é tão bom que até hoje eu me recordo bem do conteúdo dele. Mas indo mais para a ficha técnica, né? O José Lopes é jornalista, nasceu em 1978, se formou em jornalismo na USP, fez mestrado e doutorado também na USP, focado em literatura inglesa. Tem outros trabalhos sobre temas variados, então tem livro falando sobre pandemia, tem livro falado sobre questões de origem do mal, questões religiosas. E esse livro em si, 1499, vai falar sobre a chegada dos europeus aqui, mas muito além disso, vai falar sobre o pré-colonização, né? Então ele vai pegar o Brasil antes da chegada dos europeus e vai explicar como era a sociedade aqui. Então, é um livro que fala muito sobre arqueologia e aí eu acho que está a importância de nós lermos algumas vezes livros que não são escritos por historiadores ou por arqueólogos,
que sim, provavelmente teriam mais profundidade para falar sobre isso. No entanto, possivelmente viria com uma linguagem mais técnica e mais difícil de discernir. Portanto, eu acho muito interessante ter essa diversificação. E o José Lopes, ele consegue trazer um conteúdo extremamente acessível, explicando muito bem como funciona a questão da arqueologia, como é a análise de fontes primárias, fala sobre questão de datação, então carbono 14, várias coisas nesse aspecto. Além disso, até o trabalho também de escavação, ele vai pincelar como é feito. E aí sim, ele vai entrar na questão de como era a sociedade da época, vai falar sobre os grupos indígenas, vai falar sobre os sambaquis, vai falar sobre as principais tribos que haviam aqui no continente, principalmente na parte onde se localiza o Brasil, e também vai falar sobre teorias de como os humanos chegaram à América. Afinal de contas, como nós sabemos, a colonização aconteceu em 1500, né, no Brasil e na América de uma forma geral em 1492. No entanto, já haviam humanos aqui. E os humanos surgiram na África. Então, como que eles chegaram aqui anteriormente, há aproximadamente 14 mil anos atrás, segundo algumas teorias, né? E aí ele vai explicar a junção que havia entre a América do Norte e a Europa, térrea nessa junção que havia. Vai falar, desenvolver teorias, falando que os humanos subiram até a Europa, da Europa cruzaram, e é claro que ele vai explicar o quanto que isso é complexo, o quanto que isso não é tão simples assim, não é simplesmente sair andando, tem várias questões de, à época, né, animais diversos, então isso tinha que ser pensado, tem várias questões de mudanças climáticas, então o autor vai falar sobre tudo isso, explicando que esse processo foi bem demorado, beleza? Aí vai falar também do fóssil da Luzia. Enfim, ele trabalha vários aspectos, é um livro que vale muito a pena, então está aqui a primeira indicação. Inclusive, talvez seria um dos primeiros para começar, se eu fosse sugerir, certo? É bem interessante. Mas, se você quer saber realmente sobre Brasil mesmo, afinal de contas, 1499 não havia Brasil ainda, mas em 1808 havia. E aqui eu vou entrar no autor que eu sou fã. E muitas pessoas criticam esse autor e inclusive já criticaram em publicações minhas no Instagram, falando que ele não é confiável, falando que eu tinha selecionado vários livros para ler no ano, mas esse do Laurentino era ruim porque o Laurentino escreveu e ele não é historiador, ele é jornalista, enfim. Se for se apegar a essa crítica, basicamente isso vai valer para todos os autores de hoje, tá? No entanto, eu espero que nós consigamos superar esse preconceito e entender que não é porque a pessoa não tem uma formação acadêmica em história que ela simplesmente negligenciou outros historiadores, por exemplo, para se basear, para instruí-las, ou que ela negligenciou o estudo, que ela negligenciou vários aspectos. Então, eu acredito que a pessoa ela possa escrever de uma forma satisfatória sobre um tema, mesmo sem ser formada academicamente nele, porque ela pode fazer pesquisa de campo, ela pode estudar muito. Inclusive, é o que o Laurentino alega ter feito nessa obra aqui, 1808. Um livro que eu já li 2 vezes, as 2 vezes eu gostei muito. A primeira vez que eu li num ônibus voltando da faculdade alguns anos atrás. Então, desde então eu já passei a gostar muito dele. Então vamos falar um pouco sobre o Laurentino, que nasceu em 1956, é formado em jornalismo pela Federal do Paraná e pós-graduado em administração, ou seja, bem fora da área, na USP. E ele possui 6 livros, mais precisamente, 2 trilogias sobre história do Brasil. Então é um autor que já está confortável para escrever sobre o tema. E nesse primeiro livro da trilogia dele que trabalha com datas, né, que é 1808, 1822 e 1889, em 1808 ele vai falar sobre a chegada da corte portuguesa, a chegada da família real de Dom João VI ao Brasil, justamente nessa data, né, 1808, por uma pressão do Napoleão Bonaparte, porque estava havendo um imenso conflito na Europa entre França e Inglaterra, e aí tinha toda uma questão de restrição comercial, e o Dom João VI ia ter que tomar partido ou da França ou da Inglaterra. Se ele escolhesse qualquer um dos lados, muito provavelmente ele seria atacado. Ele acabou optando por ficar junto com a Inglaterra, e por isso a Inglaterra colaborou, contribuiu maritimamente para que ele, com boa parte dos nobres portugueses, vierem para o Brasil. Tanto que
Eu li esse livro há um bom tempo, mas salvo engano, 15 mil pessoas vieram de Portugal para cá na época, além de trazer toda a biblioteca real, trazer várias riquezas. Então, foi uma mudança bem, sei lá, significativa, vamos usar essa palavra, bem importante e bem complexa, né? Enfim, mas ocorreu e ela foi muito importante para a história do Brasil. Principalmente por ter assegurado que o nosso território seja tão grande quanto é, tá, pessoal? O Brasil é muito grande, boa parte em função disso. O Brasil foi o único país na América Latina cujo o imperador veio para cá, né? Então, o rei da Espanha não veio para os países da América Latina. Por isso, houve possivelmente uma fragmentação. Não aconteceu isso com o Brasil, justamente por ter a figura do imperador aqui. E aí, falando ainda do período imperial, nós chegamos em 1822, o segundo livro da trilogia dele. A título de informação, o 1808 foi publicado em 2007, o 1822 foi publicado em 2010 e o que eu vou citar logo após esse, que é o 1889, foi publicado em 2013. Mas falando sobre 1822, é outro livro que eu já li. Todos os três que eu citei até agora tem resenha aqui no canal. E falando sobre 1822, independência do Brasil, então ele vai falar sobre como se chegou à independência, vai falar sobre alguns conflitos regionais que tiveram um impacto muito grande, vai falar sobre a figura polêmica de Dom Pedro I, sobre os seus relacionamentos, vai falar sobre várias questões nesse sentido. E um ponto do Laurentino Gomes, que aí sim você pode questionar ou não, é que ele trabalha muito aspectos pessoais da vida da pessoa. Então sim, ele vai destrinchar bastante a biografia de Dom Pedro para tentar mostrar um personagem específico, tá? Então é um livro que vai falar sobre a independência do Brasil, mas vai falar bastante sobre Dom Pedro I e nós vamos conseguir ter um panorama da vida dele a partir dessa obra, porque o Laurentino, por ser um jornalista, ele trabalha bastante a questão cultural. Então nas obras dele, com frequência, nós vemos ele falando sobre o cotidiano da vida aqui na metrópole, enfim, aqui na colônia, enfim, vários aspectos nesse sentido, certo? E aí nós chegamos em 1889, momento em que ocorre a proclamação da República, um momento muito importante também. Esse é o único dos livros do Laurentino que eu ainda não li, mas eu acredito, pelo tema do livro, que o autor vai falar bastante sobre a questão tanto da proclamação da República, como também as correntes ideológicas da época. Então, vai ser uma república, mas vai ser uma república parlamentarista, vai ser uma república com presidencialismo, que tipo de república seria? Então, vai ter toda a questão de quem vai votar, como vai ser escolhido quem vai votar, vai ter todo o caminho e trâmite para chegar até a proclamação da República. Então, quais foram as pessoas responsáveis por fazer isso? E por conhecer o Laurentino Gomes, provavelmente as principais figuras terão capítulos sobre elas para explicar um pouco sobre a biografia dessas pessoas. Muito provavelmente ele vai falar também sobre a Constituição, salvo engano, Constituição de 1891, que foi a nossa segunda Constituição. A primeira havia sido em 1824, o poder moderador. Então todos esses aspectos provavelmente serão trabalhados em 1889. Digo provavelmente porque, reforçando mais uma vez, é o único dos livros do Laurentino Gomes que eu tenho e eu não li, certo? E agora, essa é a trilogia, né? Vocês podem observar aqui, eu vou mostrar as três juntas para vocês, que essa primeira aqui, 1808, é de uma outra editora, é da editora Planeta, e as outras duas é da Globo, certo? Dando continuidade às obras do Laurentino, entramos na segunda trilogia publicada por ele. Essa segunda que vai contar com 3 livros falando sobre escravidão, sendo o primeiro publicado em 2019, o segundo publicado também em 2019 e o terceiro publicado em 2022, pegando períodos históricos diferentes. Então, por exemplo, esse primeiro vai falar sobre o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695, inclusive data que nós comemoramos a consciência negra, né? 20 de novembro. Posteriormente ele vai pegar no volume 2, falando sobre escravidão
do período a partir da morte do Zumbi dos Palmares, né, até 1808, que é quando chega a corte no Brasil. E o terceiro volume vai falar desse momento em diante. Mas eu aqui, obviamente, só posso falar sobre o Escravidão 1, porque eu só tenho ele aqui, pretendo sim em algum momento adquirir os outros. Não achei extremamente necessário ainda, por quê? Porque esse livro, eu acho que dos três que eu já li do Laurentino, provavelmente foi o que eu mais me apaixonei de uma forma triste, tá? Porque não é que é uma leitura legal, uma leitura maravilhosa. Ela é sim na eficiência em que o conteúdo chega a nós de uma forma sutil, mas é pesado. É um livro onde nós vamos ter acesso a várias informações, vários dados estatísticos que o Laurentino conseguiu levantar, e é bem triste pensar a escravidão. Esse livro, particularmente para mim, fez rever vários conceitos que eu tinha, tá, pessoal? Eu não tô falando isso da boca para fora, eu tô falando sério mesmo. Esse livro trouxe reflexões para minha vida, fez eu rever algumas coisas que eu tinha um olhar, e aí eu parei, refleti e falei, poxa, a partir disso aqui eu tenho que rever esse aspecto da forma como eu vejo o mundo, da forma como eu vejo a sociedade, enfim. Então é um livro que para mim teve muita importância, e de todos os livros que eu li do Laurentino Gomes foi o que mais mexeu comigo. E é um livro pesado, mas é um livro muito importante, muito relevante. O tema, eu acho que dispensa apresentações, né? E aí tem toda essa fragmentação, né? Como eu disse, esse que eu li, ele vai pegar a escravidão até a morte do Zumbi dos Palmares. Mas se nós pararmos para pensar, é o período mais longo, né? São quase 200 anos aí, né? E aí cada um dos outros livros vai ter pouco menos de 100 anos cada um deles. Enfim, eu acredito que os outros livros também sejam muito interessantes, eu pretendo em algum momento comprá-los, mas por hora eu li esse aqui, também da Globo Livros, e eu gostei muito, eu recomendo a leitura de olhos fechados, beleza? E aí, nós agora há pouco falamos sobre a proclamação da República, certo? Então, vamos emendar com Os Presidentes, do Rodrigo Vizeu. Um livro muito interessante. O Rodrigo Vizeu, que é formado em jornalismo pela Universidade de Brasília, também é formado em ciência política em Paris, ele adquiriu essa formação, e ele é muito conhecido por trabalhos com podcast. Esse livro, por exemplo, ele é publicado em 2019, mas ele deriva de um podcast que ele tinha no Spotify. Opa, tem o nome de uma plataforma aqui no YouTube, desculpe. Uma plataforma que ele tinha em uma outra rede, né? Chamado Presidentes da Semana, onde ele falava sobre cada um dos presidentes, episódio a episódio. E aí, a partir disso, ele pegou esses podcasts, onde ele entrevistava historiadores, e compilou e transformou num livro, composto por 33 capítulos, que vai pegar desde o Teodoro da Fonseca até o Bolsonaro, e ele não vai terminar o período sobre Bolsonaro, se não me engano o livro acaba em 2019, se eu não me engano, então ele pega só a entrada do Bolsonaro no poder e o primeiro ano, alguma coisa assim. Mas é um livro muito bacana, também tem resenha aqui no canal. É muito interessante, né? Porque basicamente ele vai fazer biografias de cada presidente do Brasil dentro de 10 páginas, mais ou menos. Aí vai ter alguns presidentes que, claro, demandam um pouco mais, como por exemplo Lula, como por exemplo o Getúlio Vargas. Então esses presidentes terão capítulos mais extensos. No entanto, os outros presidentes terão uma passagem muito rápida, mas é muito bom para nós conseguirmos fazer uma cronologia dentro da nossa mente, saber quem veio primeiro, quem veio depois, conseguir dividir República do Café com Leite, enfim, pensar também a questão da ditadura. Tudo isso é trabalhado dentro desse livro. Um livro muito interessante, muito bacana. Gostei bastante da leitura dele quando eu realizei. Tem resenha aqui também. É uma ótima obra para quem quer conhecer esse período republicano do Brasil, né? Basicamente todos os presidentes são citados, exceto alguns presidentes que tiveram uma passagem muito, muito rápida. Então, por exemplo, um presidente que assumiu porque algum abdicou por algum motivo e ele ficou pouco tempo ali. Então, esses presidentes não são citados, mas os presidentes que tiveram algum protagonismo, que é a maioria deles, né, são citados sim, certo? E aqui, eita!
catástrofe com um livro tão bonito. O livro é bonito, eu não estou falando da figura em si. Aí é claro que vai ser questão de cada um ver de uma forma, mas estou falando da biografia do Lula. O livro é muito caprichado, escrita por Fernando Moraes. Eu não conheço o autor, eu não li a obra, pretendo ler nesse ano, não pretendia, mas eu coloquei na minha lista de leitura do nada, só porque eu vi que a obra realmente é muito interessante e o tema é muito relevante, né? Como eu acabei de citar, os presidentes, o Lula inegavelmente está entre os principais presidentes da história do Brasil. Você pode não gostar dele, você pode não compactuar com as ideias políticas dele, discordar em número, gênero e grau. No entanto, temos que entender que ele é extremamente relevante para a história do Brasil, certo? Então, ele, Fernando Henrique Cardoso, Getúlio Vargas, são presidentes, o Juscelino, são presidentes que vão estar ali entre os principais presidentes da nossa história. Então, eles merecem ser conhecidos, né? E eu acho que seria muito importante para mim conhecer um pouco mais sobre o Lula. Então, tem essa biografia dele. Fernando Moraes nasceu em 1946. Eu não achei informações sobre a formação acadêmica dele, onde foi, se ele é formado ou não, mas ele atuou como jornalista no Jornal da Tarde, na revista Veja. Enfim, ele também teve muita atividade política, ele já foi deputado, já foi secretário da política, já foi secretário da educação. Ele é escritor e biógrafo, ele tem outros livros publicados, ele tem biografia sobre a Olga, por exemplo, tem livros falando sobre soldados da Guerra Fria, coisas desse sentido, né? E esse livro aqui, essa biografia do Lula, foi publicada em 2021. Eu acho que também dispensa apresentações, né? Uma biografia justamente para falar sobre uma pessoa específica, né? Então, contar a vida dela. Geralmente, biografias, elas são escritas quando o presidente conclui a sua trajetória, né? Então, geralmente, quando o presidente já terminou a sua vida, né? Nesse momento, nós temos o Lula no mandato presidencial, e eu não desejo nada de mal para ele, que ele conclua o mandato dele normalmente, mas a biografia foi escrita antes dele terminar a sua vida. Então é um ponto importante a ser levado em conta. Então, existe a possibilidade de talvez haver um volume 2? Talvez sim, certo? Mas nós vamos ter aqui essa biografia que provavelmente vai falar apenas sobre o primeiro mandato dele, e claro, a origem dele e tudo mais, a origem bem simples do Lula, a ascensão do poder, toda a questão dele no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista. Todas essas questões provavelmente serão trabalhadas dentro da obra. O período ditatorial, como foi a atividade dele. Afinal de contas, ele foi muito importante, sim, ali principalmente na fase final da ditadura. Vai falar provavelmente sobre a fundação do Partido dos Trabalhadores. Enfim, todas essas questões muito provavelmente serão trabalhadas. Talvez ele fale um pouco sobre como foram as sucessivas derrotas, né, nas eleições, por exemplo, para o Sarney, posteriormente para o Fernando Henrique Cardoso, como ele lidou com isso, deve ter algum grau de frustração, mas também como foi o momento em que ele consegue finalmente ser eleito, para ter um mandato ali a partir de 2003, que se perduraria até 2010. Então, um livro que eu acredito será muito interessante para mim ler, tenho muito a aprender. E agora nós vamos entrar em livros escritos também por jornalistas, né? Mas que eles são um pouco diferentes, porque eles pegarão momentos específicos da história ou temas específicos da história, tá? São só mais 3 livros, tá acabando o vídeo, pessoal, calma. Começando por esse aqui, que também já tem resenha aqui no canal, da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. Um livro muito interessante, mas também muito pesado. O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que nasceu em 1973. Tem outros livros publicados, também não achei muitas informações acadêmicas sobre a formação dela, mas sim, ela já atuou no jornal em Minas Gerais. E aí ela tem outros livros, como por exemplo Cova 312, que eu fiquei bem interessado, onde ela vai pegar um guerrilheiro durante o regime militar, que em 1967 ele desapareceu, o nome dele era Hamilton Soares de Castro, e não se sabe o que aconteceu com ele, tem todo esse questionamento. Provavelmente ele foi interrogado e não saiu do interrogatório. Ela tem um outro livro também chamado Todo Dia, a Mesma Noite, e esse eu tenho muita vontade de ler, que fala sobre a Boate Kiss,
Então não sei sobre o que ela vai falar exatamente no livro, mas eu vi a capa, fiquei interessado, pretendo ler em algum momento e comprá-lo antes disso, claro. Esse livro, Holocausto Brasileiro, foi publicado em 2013, provavelmente é o principal trabalho da autora, tanto é que ele recebeu uma adaptação para a série, né? E vai falar sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, conhecido como Colônia, em Minas Gerais, fundado em 1903, e que esse hospital psiquiátrico ele tinha objetivos maléficos, né? Pessoas eram mandadas para lá simplesmente para serem silenciadas. Então vamos supor que você é um nobre da época, ali do início do século XX, você tem um familiar ali que pode falar algum segredo da família, você manda essa pessoa para Barbacena, para o Colônia. Ou você tem uma filha que engravidou, o marido não vai assumir, você nem sabe quem é o marido, não sabe o que fazer com a filha, você manda para Barbacena. Você tem algum filho que é muito tímido, não consegue se comunicar direito, você acha que ele tem algum problema, você manda para lá. Por quê? Porque eles vão fazer um laudo para ver se essa pessoa tem algum problema? Não, eles vão deixar a pessoa lá. Então, basicamente é isso. Era um local que era feito para silenciar pessoas e mais de 60 mil pessoas, segundo a Daniela Arbex, morreram lá durante o século XX. O que é algo que é extremamente lamentável e triste, certo? Um livro que é muito bem feito, tem várias imagens mostrando, mas é um livro bem pesado, tá? Então, tem entrevistas dela com as pessoas que sobreviveram, pessoas inclusive que estavam nas fotos que ela teve contato originalmente. Inclusive eu estava assistindo ontem mesmo para ter mais material para esse vídeo, né, para saber melhor, me aprofundar um pouco mais, uma entrevista dela falando sobre esse livro. E ela falou que justamente a ideia dela para escrever essa obra foi porque em determinado momento ela estava fazendo uma entrevista sobre um outro tema e a pessoa citou para ela esse ocorrido e mostrou um livro que continha várias fotos. Ela falou, nossa, mas como isso foi tão silenciado, como isso não é tão difundido entre as pessoas, como o povo brasileiro não sabe disso, como ela no caso, Daniela Arbex, que é mineira, como ela não sabia daquilo. E aí, a partir de então, ela começou a procurar as pessoas que sobreviveram ali no Colônia, acima de tudo também as pessoas que estavam na foto, né? Então ela tentou encontrar as mesmas pessoas, certo? Então, enfim, é um livro muito pesado, muito bem escrito, como todos os livros que eu disse aqui, pessoal. Todos os livros que eu trouxe até agora, a leitura é bem tranquila, tá? Então, se você tiver curiosidade sobre o tema ao qual o livro se propõe a tratar, compra ele, vai fundo, que você vai ter muito aprendizado e uma leitura bem confortável também. Esse aqui eu não li, tenho vontade. Mataram Marielle, do Chico Otávio e da Vera Araújo. Chico Otávio nasceu em 62, é repórter e professor de jornalismo na PUC do Rio de Janeiro, e a Vera Araújo é repórter investigativa e advogada. Esse livro foi publicado em 2010. O motivo da publicação dele, é claro, é o assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018 no Rio de Janeiro, e também do seu motorista Anderson, que eu também estava vendo um vídeo sobre esse tema. O Anderson nem era o motorista padrão da Marielle, né? O motorista dela no dia não estava disponível e ela acabou indo com esse outro motorista. Enfim, os dois foram mortos. E aí, provavelmente, esse livro vai trabalhar muito a questão da criminalidade no Rio de Janeiro, quanto que isso tem peso, quanto que isso interfere na sociedade de lá. Eu tenho certeza que vai ser um livro bem pesado também, mas que vai trazer vários questionamentos, certo? É um livro muito interessante. Já é um livro, inclusive, bem popular. Já vi muitas pessoas com esse livro. Então, tenho vontade de ler, né? E, seguindo mais ou menos na mesma perspectiva, esse livro aqui eu já li. Esse livro já tem resenha aqui no canal. Do Gabriel Feltran. Irmãos, Uma Nova História. PCC. Um livro muito bem escrito e que te dá bases, né? Para você entender um pouco da facção do primeiro comando da capital de São Paulo, né? Gabriel Feltran, que não é jornalista, tá, pessoal? Uma informação importante. Eu coloquei esse livro aqui porque ele tem cunho jornalístico. Ele é escrito de uma forma meio jornalística. E ele casava muito com o livro da Marielle, então eu coloquei esse livro nesse vídeo aqui. Mas a formação do Gabriel Feltran não é em jornalismo. Ele é formado em ciências sociais. Ele é professor de sociologia na Federal de São Carlos. E tem outros livros publicados também, certo? Mas esse livro aqui em questão foi publicado em 2018.
e vai falar sobre o PCC desde a formação dele ali no finalzinho do século passado, nessa transição, né? A forma como ele conseguiu ir crescendo, vai falar sobre os principais fundadores, vai falar sobre as principais lideranças, vai falar sobre o crescimento, como funciona, vai falar sobre vários aspectos, como por exemplo, questão de várias formas como eles conseguem arrumar dinheiro, então até questão de desmanche de carros, como que tudo isso é feito, como que as coisas são levadas até as fronteiras, como que as coisas saem, como as coisas chegam. Enfim, é um livro que vai falar sobre vários aspectos, vai falar também sobre o Tribunal do Crime, né, que é muito conhecido, né, os julgamentos, inclusive já foi matéria de reportagens, né, matéria de reportagem, já foi matéria, né, em reportagens. Então, um livro muito interessante, também bem escrito, gostei da leitura dele, enfim. Então foram esses os livros, pessoal. Eu não vou pegar todos aqui para vocês verem, porque eu não estou em condição, tá? Mas foram esses. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Salvo engano, só 2 eu não li, né? Aliás, é isso. 3 eu não li. Eu não li o do Lula, não li o da Marielle e não li o 1889 do Laurentino Gomes, mas eu lerei, certo? E terá resenha aqui. Se tudo der certo, todos esses livros terão resenha aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e logo logo eu trago alguns conteúdos mostrando os demais livros que eu tenho aqui sobre história do Brasil e também sobre outros temas, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. Tamo junto e até a próxima.